Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Amanda, caiu um pouquinho a internet, né? Mas eu acho que o tempo hoje aqui em São Paulo está meio assim, né? Eu estou conseguindo te ouvir agora, mas a imagem voltou, a imagem estava congelada, desculpa. Boa noite a todos. Mas eu acho que é assim mesmo, por causa da nossa internet, que está meio É assim hoje, verdade, por causa do é o tempo. clima. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma noite de trocas, de reflexão, de aprendizado. É um prazer, tá, Amanda? A Amanda é nossa companheira de sempre lá, né, da nossa casa, você aí de Guaianazes. Hoje o nosso companheiro Alessio também teve um compromisso, né, com o trabalho material, que também faz parte, né? Que vamos vibrar bastante por ele, que a sua viagem dê tudo certo, que ele tenha um ótimo retorno amanhã, com muita segurança, né? E que tudo corra muito bem. E que ele, com certeza, vai nos prestigiar assistindo, né? Se for possível, e como sempre, olhando no horário, né? Então, já vamos assim, Amanda, dando já início, eu vou ler a mensagem, tá? Tá E bom, depois eu convido você para fazer a preparação, tá tá bom, bom? E depois, no final, você faz as vibrações para nós, tá? tá bom. O texto de hoje, Jesus no teu dia a dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. O texto da mensagem para a gente ir nos harmonizando. Item 24, afinidades. O que atrai mais? Uma peça de teatro que ressalta o amor ou um noticiário jornalístico que evidencia a violência? Um trabalho voluntário numa obra assistencial ou a cama que o convida ao sono profundo? Um diálogo sereno sobre algo positivo ou anedota picante que contamina o cérebro? Estar junto da família que aspira por sua presença ou jogar conversa fora com um conhecido? O templo religioso ou a festa no clube? Respondendo estas perguntas, saberá quais as suas companhias espirituais, uma vez que tudo na vida é uma questão de afinidade. Com o descobrimento do que você realmente gosta, conhecerá seus afins. Se realmente deseja o amparo dos benfeitores espirituais, a única maneira de consegui-lo
é afinizar-se com o bem. Linda mensagem, não é? Muito, Que realmente mesmo. é aquela pergunta assim mesmo, né? Diga-me com quem andas e direi quem você é. E aqui ele está dizendo, diga-me com o que pensa, né? Como age, e eu direi com quem vai andar com você, não é? Ou seja, temos que estar sempre assim, alerta, né? Nessas questões. E sempre fazer realmente essas perguntas para nós. Se o que eu estou realmente desejando, se essa busca da nossa melhora, da nossa transformação, ela está realmente no topo das nossas prioridades, colocar realmente as questões espirituais sempre acima, né, do material, sem medo, sem mágoa, sem que não nos fira, né, que não nos machuque, que a gente tenha uma vida mais afins com os nossos amigos, familiares, com a nossa doutrina, seja ela qual for. Então, que a gente realmente sempre faça mesmo essas perguntas. E, ao responder de fato, né, com bastante sinceridade, nós vamos ter um parâmetro, né? Nós vamos ter um termômetro aí de como estamos nessa busca da nossa melhora. E de quem são os nossos afins, né? Com quem estamos nos afinizando. Não é mesmo, Amanda? Exatamente. É super importante estarmos ao máximo tentando buscar inspirações que nos ajudem a melhorar, né? A olhar para frente, a olhar para o alto e olhar para dentro de nós também, corrigindo aos poucos as nossas necessidades internas. Refletindo sobre essa bela mensagem, eu convido a todos, né, que estiverem confortáveis a fechar os olhos. Quem quiser pode permanecer de olhos abertos. Vamos nesse momento agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Vamos nos conectando, nos ligando ao nosso mentor amigo, que está conosco desde o nosso nascimento, que nos dê boas inspirações, que nos deixe muito calmos, muito tranquilos e receptivos para toda a troca da noite de hoje. Ele já vai com muito carinho nos conduzindo até a presença da nossa mãezinha espiritual, a doce mãe de Jesus, que nos envolve, nos conforta, acalenta as nossas questões internas, nos enche de esperança o coração. E ela, com muita gentileza, com muito cuidado, vai nos direcionando até a presença do seu Filho amado. Diante do Mestre, agradecemos pelos seus exemplos, pela sua inabalável fé, por toda a confiança que tem em cada um de nós e pelo convite que faz dia a dia para nos debruçarmos sobre seu Evangelho e sobre nós mesmos. Ao Mestre, pedimos que leve os nossos agradecimentos ao Pai da vida. Diante de Deus, nada pedimos. Agradecemos por tudo o que temos e somos, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos nesse momento pedindo licença a Deus, aos amigos espirituais, aos nossos mentores individuais, aos mentores desse programa espiritual, para que possamos dar início a mais uma noite de reflexões, e que toda a água da nossa casa, do nosso copo com água, da nossa garrafa, do filtro, que ela possa ser fluidificada no decorrer desse bate-papo, com remédios, contendo as necessidades que nós temos, físicas e espirituais, de acordo com o momento de cada um. Que tenhamos muita paz e muita tranquilidade na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite, companheiros que já estão aqui conosco, aqueles que entrarão no programa gravado, dando continuidade depois dessa linda preparação.
O tema também não tem tudo a ver, né? A mensagem que saiu tem tudo a ver com o tema da noite de hoje, que nunca é por acaso, né? Vamos ler da coleção Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o livro Pão Nosso. O item de hoje é o 110, Magnetismo Pessoal. E a toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas, capítulo 6, versículo 19. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocados de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem, nesse sentido. Mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se deseja a influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Que linda mensagem, né? Lindo puxão de orelha, não é? Como sempre, Emmanuel aqui nos trazendo esse grande ensinamento, esse texto, assim, ali no pé do ouvido, né? Nas entrelinhas, puxando ali, né? Nós a realidade. E ele traz esse trecho de Jesus, né? Para falar do nosso... da nossa energia, porque é energia, né? O Lucas, ele diz assim, que saía, né, de Jesus, as pessoas queriam tocar Jesus, nessa passagem. E nós sabemos de muitas histórias sobre isso, inclusive aquela mulher, né, que estava sangrando, né, que é bem colocado na Bíblia sobre isso. E Jesus ali nos dá mais um exemplo. Se a gente prestar bem atenção naquela passagem, né, não só o que aconteceu, não só a cura de Jesus, mas se nós percebemos que ele, ao falar, né, com os apóstolos, quem me tocou? E eu imagino, né, Amanda, que os apóstolos devem ter ficado assim, como assim? Quem te tocou, né? Porque, olha, olha a multidão toda, né? E ali Jesus está nos deixando também esse grande ensinamento, que é do controle que ele tinha, da consciência que ele tinha do seu magnetismo. Porque ele percebeu que dele saiu, né? E dele saiu uma energia diferente. Que dele ele emanou uma energia ali para alguém,
Por isso que ele pergunta quem me tocou, porque no sentido de um toque diferente, não foi um toque só de pedir, de amor, não, foi um toque de busca mesmo, né? Quase que eu imagino o quanto que essa senhora, né, não estava naquele momento, né, implorando a sua cura. E ele nos deixa também esse exemplo, se a gente prestar bem atenção, da consciência que ele tinha do seu magnetismo e quando ele liberava esse magnetismo, para quem e como, não é? Então, nessa passagem também, a gente precisa ter lembrar que nós também precisamos, porque nós temos também esse magnetismo, nós temos essa energia dentro de nós, e nós precisamos saber de que forma, né? Ter essa consciência, né? De que forma estamos emanando essa energia, né, Amanda? De que maneira? E que tipo de energia? De que tipo de magnetismo eu estou transmitindo ao outro? E como coloca muito bem, né? Emmanuel, ele diz assim, nos traz essa noite, né, esse conselho de que devemos buscar. Ele diz assim, reunir para a nossa evolução, buscar, né, esse conhecimento, esse concurso na obra educativa, ou seja, nós buscarmos nos conhecer, nós buscarmos trabalhar esse magnetismo no bem, para que isso tudo nos auxilie na nossa evolução, porque é algo que faz parte, né? É o conjunto da nossa evolução. Não é só orar, não é só como Jesus disse, né? Por isso que ele disse muito bem, orar e vigiai, porque a gente ora para a gente poder ter uma energia boa, uma energia positiva, mas vigia também, né? Vigia para que eu estou fazendo com essa energia, como eu estou doando, para quem, né? Em que momento, né? Eu vou auxiliar de fato, porque não é todo momento que eu vou auxiliar, porque eu vou ter que estar bem primeiro, eu vou ter que doar essa energia boa, não é mesmo, Amanda? Acho que eu falei bastante já. Imagina, eu concordo, Verinha. Acrescentando o que você trouxe, esse magnetismo é a energia que nós exalamos naturalmente, né, no decorrer da vida. E conforme a gente vai ganhando mais conhecimento, a leitura fala disso, né? Não há nenhum problema em você buscar o conhecimento para potencializar as possibilidades de ser uma pessoa que atrai mais coisas boas, energias boas. Mas a gente não pode esquecer da nossa missão aqui na Terra. Nós não estamos aqui para impressionar os olhos dos homens. Nós estamos aqui para nos curvar diante de nós mesmos e começar a corrigir a nossa casa interior. Esse é o nosso processo. E às vezes a gente chega aqui e se ilude, né, com a pompa, com coisas do mundo e esquece que essa passagem aqui é extremamente breve para o nosso espírito que é imortal. Às vezes, enquanto encarnados, a gente pensa assim, vou viver 100 anos, 90, 80, tem muito tempo pela frente. Isso para a espiritualidade é um piscar de olhos. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai passar a existência olhando coisas que são daqui. Né? Como diz a minha mãe, sempre reforça que a traça corrói, que a ferrugem toma conta, e não coisas que a gente pode ter de proveito para o nosso espírito, para a eternidade, aprendizados e bagagens. Então, esse magnetismo pessoal está muito relacionado com os nossos pensamentos, com os nossos gestos, com as nossas ações. A gente pode dizer que esse magnetismo, ele é a vibração que todos nós emanamos. Então, a gente tem essas ondas, né, de vibração de energia que saem de nós a todo momento somente por existir, por respirar, por falar, por olhar para alguém, por viver a vida normal aqui. Estou simplesmente vivendo e já estou exalando energia. E essa energia, como diz lá Emmanuel na mensagem, ela faz com que as pessoas elas se sintam atraídas ou repelidas por nós.
Então, é aquela mensagem que às vezes a gente fala, que a gente escutava no decorrer da vida, tem gente que ainda acredita bastante nisso, né? Ah, o santo não bateu muito. O que significa isso? Às vezes as afinidades, mas não tem nada de errado com essa ou aquela pessoa. Mas às vezes a energia que a gente emana ou que vem para a gente daquela pessoa é uma energia que não está tão conectada com a nossa. Não há nada de errado, só não há uma simpatia 100%. Né? Às vezes, se a gente pensar, a gente costuma falar bastante, por exemplo, de gostos, né? Se eu sou uma pessoa extremamente caseira e eu vou passar o final de semana com alguém que sai bastante, a pessoa que sai muito, ela vai ficar inquieta de ficar em casa comigo. E eu, se eu sair demais para acompanhá-la, eu ficarei inquieta de ficar muito tempo fora de casa. Então, a gente está vendo que há um desencontro de energias. Não significa que isso não pode ser ajustado também, para a gente conseguir conviver melhor. E aí é que está, o magnetismo de cada um, a gente tem o poder de ir modificando no decorrer da nossa vida. E Emmanuel nos lembra isso. Então, a gente pode trabalhar, usar as ferramentas da Terra, os conhecimentos que nós temos aqui dos homens, para melhorar a amplitude do nosso magnetismo. Então, eu quero ser uma pessoa que, de repente, se relaciona melhor, faz com que tenham portas mais abertas, é uma pessoa mais amável, enfim, que é o que a gente fala, às vezes, no mundo corporativo, do tal do networking. Só que eu estou buscando o meu networking na parte corporativa. Emmanuel nos lembra que a gente não pode esquecer a premissa da nossa existência, o motivo maior da nossa existência não são as relações corporativas. O motivo maior da nossa existência é depurar o nosso espírito, é trabalhar a nossa reforma interior. Então, é renascer numa pessoa com novas atitudes. Então, isso envolve também os meus gestos no trabalho, mas não só no trabalho. São os meus gestos na minha casa, com os meus amigos, no centro espírita, na rua, na fila do mercado, no trânsito, quando eu vou pegar o trem, o metrô cheio, no horário de pico, no dia de chuva, em todos os momentos da nossa existência, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar esse magnetismo. E às vezes a nossa mente, ela já nos leva naturalmente para questões que nos trazem um retorno imediato. Opa, então se eu for uma pessoa mais bem influenciada, por exemplo, no meu trabalho, eu posso colher melhores frutos, né? Ser promovida ou procurar um cargo melhor em outra empresa, quando na verdade a mensagem ela discorre dando o nosso exemplo perfeito de moral e de conduta. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele conseguiu adquirir um nível de conhecimento natural e de atitude também de amor e generosidade tão naturais que só por as pessoas estarem próximas dele, elas já se sentiam melhores. Veja bem, Jesus não precisava às vezes nem direcionar a palavra. Eu estou perto do Cristo, eu estou enxergando o Cristo, eu toco na roupa do Cristo, eu já me sinto curado de algum modo, eu já me sinto transformado. Então, é bem bonita essa mensagem, porque Emmanuel fala que a gente também tem condição de trabalhar essas nossas energias. Lógico, estamos muito distantes, né, da grandiosidade do Cristo, mas é uma inspiração para nós, a gente não pode esquecer dessa inspiração. E aí, fica para todos nós o convite de pensar como que é a nossa questão de presença hoje, né? A gente não pensa muito nisso, né, Verinha? Geralmente a gente relaciona isso mais para o trabalho, para as coisas que são mais, né, dito e feito, tá ali, preto no branco. Agora, no dia a dia, na família, com os amigos, naquelas oportunidades em que a gente tem condição de ser mais maleável, será que a gente é? Será que nós somos as pessoas que aqueles que estão ao redor querem conviver? E isso é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque a nossa reforma íntima também está relacionada com a energia que nós emanamos. E essa energia, ela não sai de nós involuntariamente. Ela é uma energia que vira um resultado de uma série de coisas que está aqui dentro da minha mente, do meu coração e dos meus gestos. Então, melhorando internamente, a energia que nós emanamos, a gente vai conseguindo transformar. Um grande exemplo disso é que se nós convivermos, por exemplo, 24 horas com uma pessoa extremamente positiva ou extremamente negativa, a gente vai ter por natural, por consequência, ficar próximo e parecido.
Então, se tem alguém reclamando muito, às vezes até para querer fazer parte, se sentir entrosado, a gente começa a reclamar um pouquinho também. E se alguém é muito positivo, a gente se sente contagiado. Isso também é um magnetismo pessoal. Também são essas energias que saem de nós, só que uma vez que nós estamos numa doutrina que nos convida também para racionalizar, para refletir, para repensar, não só para agir assim de forma impulsiva, mas nós somos seres racionais também pensantes, a gente precisa parar e fazer essa reflexão. Calma aí, vamos lá. Como que está esse magnetismo em mim? Será que, como é uma mensagem que eu já ouvi no centro, Verinha, eu acredito que foi até você que comentou essa mensagem, que, assim, ficou na minha mente, da fonte, que todos nós somos uma fonte de água. E se eu ofertasse essa água, da qual eu sou fonte, para alguém beber, como que essa pessoa se sentiria? Seria uma água que mata a sede? Seria uma água, de repente, turva? Ela não ia conseguir se alimentar daquela água? Ia causar algum desconforto? E a gente não costuma ter esse hábito de pensar no que a gente oferece. Às vezes a gente pensa mais no que a gente recebe e critica o que recebemos, né? Ah, mas isso daqui, ó, a energia de fulano, meu Deus, mas essa demanda desse jeito, mas esse clima desse jeito, olha esse tempo, olha essa internet, olha essa situação. A gente não costuma ser a pessoa que apazigua as coisas. E a proposta do espiritismo e da doutrina, né, pensando no evangelho do Cristo, é mudar essa chave. Isso é uma chave dentro de nós, é tão automático quanto respirar. E a gente não percebe. Então, o nosso cérebro, ele é condicionado a repetições. E tudo que é repetido nele, ele vicia. Então, a gente precisa tentar transformar esse cérebro num cérebro que pensa mais positivo. Peraí, se eu tenho 10 pensamentos negativos, eu preciso incluir no meu dia a dia pelo menos 5 positivos. Para cada uma coisa que eu penso que não é positiva, vamos pensar em algo positivo também, para equilibrar essa balança e fazer com que aos poucos a gente consiga mudar essas vibrações que nós emanamos, não somente pelo outro. Aí é que tá. Quando a gente tem um conhecimento da doutrina, a gente sabe que é por nós. Não é só pelo outro, não é para o outro se sentir melhor. Porque se eu estou ajudando o outro, mas eu não me ajudo, foi aquilo que a Verinha comentou no início. É um doente ajudando o outro. A gente precisa aprender os processos de cura e começar a aplicar isso em nós. E aí, naturalmente, por consequência, as pessoas que estão ao nosso redor vão sentir os efeitos dessa transformação, dessa pequena mudança, ainda que em detalhes, né? Eu sou uma pessoa que fala, de repente, de forma explosiva. Se eu sei que eu falo de forma explosiva, então eu vou começar a tentar ponderar um pouco mais. Porque as pessoas, às vezes, nos sinalizam e a gente ignora esses feedbacks que a gente vai recebendo no decorrer da vida. Então, a mensagem, ela fala que a gente pode buscar essa melhoria da nossa energia, do nosso magnetismo, mas a gente não pode esquecer qual que é o fim disso. Para que a gente quer emanar uma energia melhor? Para que a gente quer ser uma pessoa que as pessoas querem ter próximos, né? Uma pessoa bem relacionada, uma pessoa que tem, de repente, um conhecimento, que está buscando um conhecimento sobre as coisas daqui do mundo também, não só sobre as coisas do céu, mas que está buscando desenvolver o intelecto. A gente quer tudo isso para a gente evoluir enquanto espíritos, não somente enquanto pessoa, porque o corpo aqui da Amanda, o corpo da Vera, ele vai ficar aqui no plano. Quando a gente desencarnar, ele fica, mas a bagagem que nós conseguirmos carregar, ela vai conosco. E vai ser muito, muito útil para a nossa jornada se for uma bagagem verdadeira, que a gente de fato entendeu a lição. Que aí, nas próximas oportunidades, talvez as lições sejam diferentes. A gente não precisa ficar repetindo o conteúdo, né, encarnação após encarnação, porque a gente não entende que a mensagem do Cristo é amar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu me amo, eu não posso desejar o mal para o próximo. Nós estamos distantes ainda desse amor que Cristo nos pede? Estamos. Mas como que a gente consegue cada dia se aproximar desse amor?
E às vezes é tão curioso, né, Verinha, que a gente não presta atenção nisso dentro de casa, por exemplo, com as pessoas que nós amamos, que nós escolhemos conviver. Mesmo que não escolhemos aqui encarnados, mas lá no momento do plano espiritual, a gente escolheu os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, ficou tudo combinadinho. E aí, quando chega aqui, a gente às vezes quer virar as costas, não está disposto a doar energias e receber, ter essa troca. Essa troca ela é muito importante. Emmanuel nos fala, façam de tudo que seja teórico para você se desenvolver, mas não esqueça o amor. O amor é a nossa maior, assim, nosso maior objetivo é o amor. Sem o amor, a gente não construiu nada. Eu posso ter toda a riqueza do mundo, se eu sair dessa vida sem amor, sem ter construído relações verdadeiras, pelo menos com quem está no meu seio familiar, as pessoas mais próximas, como que eu vou deslumbrar um dia chegar nos mais distantes, naqueles que de fato nos ferem diretamente, que a gente chama de, entre aspas, inimigos? Como que a gente alcança os inimigos se a gente ainda está numa luta interna conosco e com o próximo também? Então, amor é o caminho. Assim a gente consegue ir aos poucos mudando as coisas. A vida ela fica mais leve se a gente se apoia nessas pessoas, né? As pessoas que estão conosco, que nos aceitam, ainda que a gente tenha as desavenças familiares, as questões todas, mas aceitam a gente exatamente do jeito que a gente é. Porque uma mãe não fala para o filho, eu não te quero mais. Ah, não, você está cheio de problema e cheio de questão? Chega. Numa próxima existência a gente se vê. A mãe está lá, batalhando dia a dia, junto, tentando da melhor forma que dá. É dentro da perfeição? Não. As mães falham bastante, mas a gente falha tentando fazer o melhor dentro das possibilidades que a gente tem. Que é o que eu falo sempre para minha filha, eu vou errar. Eu vou errar, porque não tem nenhum manual para ser mãe, né? Não tem manual. Mas a gente vai junto tentando construir a melhor forma de se relacionar. Eu fazendo um pouquinho, eu cedendo um pouco, você cede um pouco também. Se não está satisfeita com algo, aconteceu alguma coisa que não ficou legal, vamos conversar, vamos tentar se ajustar. Então, Emmanuel reforça isso no final da mensagem, que eu acho bem bonito, para a gente lembrar quem é a nossa maior inspiração. E se a gente se inspira no Cristo, a gente precisa caminhar num rumo que nos leve em algum momento, mesmo que demore muito, mas nos leve para o Cristo. Não pode ser em um sentido contrário. As nossas ações precisam ser melhores, os nossos gestos precisam ser melhores também, porque a gente quer o melhor. A gente sempre quer receber o afago, né? A gente quer que a pessoa seja calma, resiliente com a gente. Olha, vamos conversar, tenha paciência. E às vezes o que a gente precisa é só abrir os braços e oferecer um pouquinho disso também. Nós temos essa possibilidade, né? Não é mesmo, Verinha? É mesmo, Amanda. E pegando, como diz o Leandro, esse gancho, né? Que você e Emmanuel está nos trazendo, porque realmente, né? São fluidos que nós, né, temos, esse magnetismo. A gente, ele coloca para a gente não ficar só na teoria, que se a gente busca só o conhecimento, só a leitura, só, né? Vai ficar só na teoria e nunca queremos buscar a prática. E ele também coloca que não adianta a gente ficar buscando onde surgiu, como que é, que não vai resolver. Como ele coloca que não era do século XIX o magnetismo, que isso já vinha, né, desde sempre. E eu lembrei de acho que não é do seu tempo, né, Amanda? E eu acho que de poucos que estão assistindo, que irão assistir, o IT, né, a gente chamava de IT, aquela pessoa que tinha, assim, esse magnetismo que chama atenção, que está sempre, assim, com a sua... em alta voltagem, vamos dizer assim, né? E na década de 60, 70, se usava esse termo, IT, a pessoa tem IT, ou seja, aquela pessoa que quando chega no lugar, né, chama atenção, ou porque fala bem, ou porque se veste muito bem, ou porque, como você bem colocou, tem algum conhecimento. Então, as pessoas que se destacam.
E junto com esse destaque vem o quê? A energia dela, né? Tá ali a energia, que hoje levamos mais para o magnetismo pessoal, né? É o nome assim, né, dessa questão. Hoje buscamos esse, como o Emmanuel coloca, né, esse desenvolvimento psíquico em plenitude, ele fala, né, para a gente buscar na sua total plenitude, não ficar só na teoria, buscar dentro que nem na nossa doutrina, que tanto nos esclarece, que pede para que a gente estude, para que a gente leia. Ótimo, vamos ler, vamos estudar, vamos ver a ciência, o que a ciência diz sobre o magnetismo, vamos pensar dentro da filosofia, mas nós vamos também trazer a religião, né, os conceitos religiosos e colocar em prática, como você bem colocou. E Emmanuel diz assim, né, que esse uso do magnetismo será uma eclosão plena das tuas potencialidades, ou seja, para a gente desenvolver as nossas potencialidades, ou seja, como Jesus nos disse, né, os talentos, para que a gente não enterre, né, não guarde, para que a gente desenvolva, como você bem colocou, fazer o nosso melhor hoje, para que isso cada vez mais a gente melhore. É claro que nós não vamos, como você bem disse, né, chegar ao amor do Cristo, o seu magnetismo, mas a gente precisa começar, a gente precisa dar os primeiros passos. Se eu vou sempre ficar em toda encarnação, eu nunca que vou ser Jesus, eu nunca que vou ser um Dr. Bezerra de Menezes, eu nunca que vou ser uma Madre Teresa de Calcutá, nunca seremos mesmo, né? Nunca seremos, porque não estou sendo nem eu mesmo, para começar, né? Nós não estamos sendo nem nós mesmos, com a nossa pouca potencialidade, mas colocando isso em prática, né? Colocando isso a serviço do outro, e como você bem colocou, ao nosso serviço também. Porque uma vez que nós estamos trabalhando para o outro, estou trabalhando esse amor, como Jesus veio nos orientar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, não iremos, né, nem amar ao próximo, nem a nós mesmos. E vamos, mais uma vez, perder essa oportunidade. E para saber esse tipo de magnetismo, que também é muito importante, né, Amanda, que tipo de fluido que eu estou emanando aos nossos companheiros? A gente precisa prestar atenção que tipos de companheiros que eu estou atraindo. Quais são os meus amigos? O que é? Qual é a nossa conversa? Qual é o nosso dia a dia? O que a gente gosta de fazer? A gente também precisa prestar atenção nisso, para ver se o que eu estou emanando. Porque se eu estou levando esses fluidos, eu estou atraindo essas pessoas, é porque elas estão pensando como eu, e eu estou pensando como. Muitas das vezes a gente não consegue nos ver, olhar direto no espelho. Então, vamos olhar nos nossos companheiros, vamos ver o que eles falam, o que eles pensam. E aí eu vou perceber que, olha, eu faço parte desse grupo. Será que esse grupo é um grupo que está me acrescentando? Eu estou acrescentando algo a este grupo? Nós estamos... E por que será? Porque a gente atrai. Então, quando Jesus nos disse o vigiai e orai, é justamente sobre isso. É nos vigiarmos, né? E orar também, para a gente ir trocando essa energia, porque a gente não consegue ficar com essa energia boa o dia inteiro, né? Sempre acontece alguma coisa que a gente dá uma baixada. Então, a gente precisa voltar, nos alimentar, né? De bons fluidos, de bons pensamentos, de oração, para a gente continuar nessa, vamos dizer assim, né? Nessa caminhada, né? E outro também que Jesus nos disse, que cai muito bem aqui, que é para a gente não colocar a luz, né? No capítulo, até peguei o capítulo aqui, no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não pôr a candeia debaixo do alqueire.
Então, eu vou esconder o meu magnetismo, eu vou enterrar, eu vou ficar só para mim? Não. Eu vou trabalhar esse magnetismo, esse fluido em coisas boas e vou acender essa luz e vou colocar essa luz acima do candeeiro, né? Vou levar essa energia, porque hoje em dia é muito fácil a gente estar dentro do nosso casulo, das nossas preocupações, do nosso dia a dia, as situações do país, a situação econômica, situações de saúde. Então, nós também iremos levar, não precisamos falar. Olha que coisa boa, né? A gente não precisa chegar, ó, fulano, hoje eu quero isso, isso, isso para você. Eu vibrando, como você bem colocou, né, Amanda? Eu fazendo aquela vibração, eu chegando próximo a ele, com aquela vibração de amor. Olha o auxílio que eu vou passar para ele, né? Que eu vou doar, que eu vou auxiliá-lo a sair, às vezes, daquela situação, às vezes, que ele está passando e não quer falar nada para ninguém. Ele vai sentir essas energias, né? A gente, muitas das vezes, como você bem colocou, a gente não entende, mas a gente quer chegar, sempre ficar perto de algumas pessoas. Por que será, não é? Por que será? Por conta disso, porque as energias são boas, são pessoas positivas, são pessoas que, claro que ninguém vive as 24 horas alegre, não é isso, não é isso, né, que Emmanuel está aqui nos convidando, mas que a gente mantenha essas vibrações de luz, que a gente mantenha, não é? Seja como nós estivermos passando, que a gente mantenha essa vibração, que nós possamos estar triste, mas não ser triste, porque ser, não é? É muito sério. Estar é passageiro, logo passa. Ainda mais a gente encontrar a Amanda assim, né? Assim, com essa energia boa, essa vibração de amor, esse magnetismo, pronto, não é? E eu vou passar por um momento triste, mas encontrando pessoas assim, pronto, essas pessoas irão me auxiliar. E dentro da nossa doutrina, principalmente, né? Como que eu vou passar esse magnetismo na casa espírita? Se eu não trabalho esse magnetismo, esse fluido bom, salutar, eu vou transmitir o quê? Não vou transmitir nada, não é? Ou seja, não vou transmitir sim. Vou transmitir coisas não tão boas, né? E não é o caso, que nós trabalhamos na nossa casa, né? E nós sabemos que nós precisamos estar ali auxiliando e sendo auxiliado. E como diz, né, o Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então eu preciso, né, emanar essa luz, emanar essa candeia, colocar essa luz acima e não colocar abaixo e trazer cada vez mais para dentro de nós esse amor, porque como você bem disse sobre essa fonte, né? O que eu vou doar, né? É como um copo d'água, se alguém esbarrar em mim e eu estiver segurando um copo d'água, um copo com água, vai cair água na pessoa. Agora, o que nós estamos emanando para as pessoas que esbarram em nós, não é? Amor, carinho, paciência, benevolência ou outros sentimentos. Então, precisamos também trabalhar esses sentimentos em nós, né, Amanda? Olha, o tempo voa, né? Bastante. Voa. Eu já vou fazer, então, Amanda, as minhas considerações finais Tá bom. E já vou passar para você, que aí você também faz as suas considerações finais e o encerramento, porque já vai dar 15 para as 9. Tá E bom. hoje nós sabemos também que a gente precisa estar terminando até 9 horas, tá bom? Uhum. Companheiros que estão entrando aqui, que estão conosco, que entraram no programa gravado. É um convite da Rádio Web, né? Que a gente termine o programa sempre às 9, antes das 9, para que, se houver
um motivo de poder estar repetindo a programação, consiga, né? Dentro dessas horas. Então, portanto, né? É fundamental que a gente busque essas boas sintonias. No Livro dos Espíritos, a pergunta 423, né? E todo esse período da 420, 422, 423, é justamente sobre isso, né? Allan Kardec pergunta o quanto somos influenciados. E a resposta é mais do que a gente imagina. Então, para a gente ser influenciado com coisas boas, com pensamentos bons, eu também tenho que estar nessa sintonia, né? Então, busquemos essa sintonia. Não nos deixemos nos abater pelas sombras, apesar das dificuldades, dos desafios, fazer parte de nós, mas que a gente possa estar trabalhando isso com mais leveza, como você bem disse, né? Com mais calma, com mais tranquilidade, para que a gente não perca o prazer, a alegria, a felicidade, né? Em estar vivo, de estar reencarnado. Quando o sentimos nessa irradiação desse vigiar, desse orar, as portas abertas, que portas que eu estou abrindo, né? Quais são as portas do meu coração, dos meus sentimentos, que eu estou deixando também que me levar, né? Sentir essas energias também do outro. Será que eu permito também essas energias pesadas? Será que eu me deixo levar também por elas? Será que eu não busco me isolar, trabalhar isso em mim, para que isso não me atinja tanto? Então, tudo isso é necessário que a gente repasse, né? No nosso dia a dia, nas nossas, nos nossos desafios, essas portas, né? Que a gente seja o farol. Tem há muito tempo atrás, eu assisti uma palestra da Maísa Braga, acho que é Maíse Braga o nome dela, e ela falava sobre essa questão do farol, que hoje eu estava lembrando sobre isso, que a gente seja realmente esse farol, né? Que a gente acenda essa luz, que as pessoas também enxerguem em nós aquela pessoa que ela possa chegar, que ela possa buscar apoio, que ela possa buscar essa energia boa, que ela possa buscar em nós também, como buscavam em Jesus, né? Como sabiam que iriam encontrar em Jesus, que as pessoas também possam nos ver assim, como esse farol, e que a gente vibre, né? Para que essas pessoas também sintam que nós estamos emanando essa luz, esse amor, e que ela sinta também em nós esse porto seguro, principalmente amigos e familiares, né? Que eles se sintam também, que a gente seja também esse porto seguro para eles, e não só nós buscando sempre um porto seguro, como você bem colocou, né, Amanda? E para encerrarmos, precisamos aproveitar essa oportunidade e colocar em prática todos esses ensinamentos, principalmente os ensinamentos da noite de hoje. Agradeço demais a oportunidade e passo para a Amanda. Muito obrigada, Verinha, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. As minhas considerações finais, aí complementando o que a Verinha nos trouxe, é para a gente poder refletir mesmo. Lembrar que a gente já teve, em diversas épocas da humanidade, pessoas de um magnetismo, né, que conseguiam paralisar multidões, assim, incomparável. Mas nem todo o magnetismo, nem toda a energia é boa se não for usado para o bem. Né? A gente tem vários exemplos de situações na humanidade em que essa energia ela foi transformada de uma outra forma. Então, o convite do Emmanuel é para a gente se inspirar no Cristo para mudar a sintonia dos nossos pensamentos, mudar a sintonia da nossa vivência. Então, de repente, eu não vou conseguir mudar o mundo, mas se eu conseguir mudar a energia que está aqui no meu pensamento, no meu coração, já é um passo. E aí, com isso, eu consigo, com esforço, ir mudando a energia do meu lar.
quem sabe do meu ambiente de trabalho, talvez não de todos, mas os que estão mais próximos, e assim por diante. A gente fazendo um trabalho que ele começa do pouco para o muito. E às vezes a gente acaba menosprezando o pouco, né? Ah, mas se eu não consigo fazer muita coisa, eu não vou fazer nada. E só não termina algo, só não tem sucesso em algo quem não tenta fazer nada. Se a gente está se arriscando a algo, a gente vai ter sim a chance de dar certo ou de dar errado, mas a gente vai ter algum resultado. Então, o espírita precisa ser sempre lembrado, porque essa é uma condição da doutrina para a gente não se acomodar, para a gente tentar ao máximo buscar sim melhorias na minha vida, nos meus pensamentos, no meu jeito, nos meus gestos, porque a evolução só acontece quando a gente melhora as coisas que precisam ser melhoradas. Então, vamos pensar um pouco nisso no decorrer da nossa semana. Tem uma mensagem que até fala assim: quando eu chego, eu espanto ou eu aproximo? Quando eu ouço algo, eu escuto ou eu já critico? Quando eu falo, eu me alegro falando ou eu me altero? Quando estou em grupo, eu junto o grupo ou eu separo o grupo? Então, são coisas para a gente refletir, porque a nossa vivência em sociedade nos traz algumas respostas, só que para isso a gente precisa silenciar um pouquinho, ficar um pouquinho calmo, né? Meditar um pouquinho, pensar como foi o meu dia, como foi a semana. Será que eu reclamei bastante? Eu não reclamei? Eu me exaltei com alguma coisa? Tinha um motivo para me exaltar? Ou eu me exaltei só porque eu já sou exaltado naturalmente? E com essas reflexões, a gente vai tentando transformar a nossa energia, se inspirando sempre nos exemplos bons que nós temos, né? Cristo, com certeza, é o nosso maior exemplo, mas a gente teve tantos outros que passaram pela Terra e deixaram um rastro tão grande de amor. A gente fala dos discípulos, a gente fala de Paulo de Tarso, de Chico Xavier, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que conseguiram fazer com muito amor e carinho tudo que estava ao seu alcance para tornar o mundo um mundo melhor. Então a gente tem condição também. Jesus, a espiritualidade também confia no nosso potencial. Só falta a gente saber que é capaz e ir adiante, né? A escada ela fica menor se a gente começar a percorrer. Ela só fica enorme se a gente não der nenhum passo. Então, eu não vou subir essa escada nunca. Mas se eu começar devagarzinho, uma hora a gente chega. Uma hora a gente consegue a nossa evolução, o nosso desenvolvimento também. Então, vamos pensar um pouco nisso no decorrer dessa semana, de como nós podemos ir mudando a nossa energia. Devagarzinho, mas que seja uma mudança significativa. Não para impressionar ninguém, não para ter popularidade, não é para ter status, para ter nada, não. É para me sentir melhor comigo mesmo. E, naturalmente, transmitir isso para as pessoas que estão comigo. Porque vai sim ser uma sensação muito boa se as pessoas se achegarem a nós porque querem uma palavra de consolo, né? Porque querem um abraço, quer um conselho. Olha, conversa um pouco comigo sobre isso, vamos desabafar, vamos trocar ideias. Muito melhor do que, não vou contar nada para Amanda, porque se eu contar, eu mal vou terminar de falar, ela já vai criticar, ela já vai discordar, ela não vai apoiar. A gente pode fazer a diferença. Cabe a cada um de nós, né? Dentro das nossas possibilidades no dia a dia. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Agradeço a presença novamente de todos, agradeço o convite de estar aqui, e assim eu convido quem se sentir confortável a fechar os olhos. Esse é o momento de agradecermos em forma de vibração. Vamos vibrando por esse momento, por essa oportunidade de estarmos reunidos, pela troca que fizemos na noite de hoje e para as lições que levaremos para o decorrer da nossa semana. Vamos mentalizando uma luz multicolorida que sai do nosso coração e envolve todo o contorno geográfico. A internet da Amanda caiu, vou dar continuidade nas vibrações e se ela retornar, a gente faz o encerramento.
Vamos vibrando intensamente, muita luz, muita paz, muito amor, a todos os companheiros que estão aqui presentes, aos companheiros que entrarão no programa gravado, que Jesus possa envolver a todos nas suas necessidades, sejam elas física, material ou espiritual. Vamos vibrando intensamente pelo nosso lar, por todos que aqui se encontram. Vamos mentalizando o nosso Mestre, Senhor Jesus, colocando suas mãos sobre nossas cabeças, nos envolvendo em luz, paz, energia e amor. E agora que estamos preenchidos desse magnetismo, desse fluido, dessas energias salutares, já vamos assim, vibrando intensamente pela nossa companheira Amanda, que a internet dela está oscilando, que ela possa voltar em outro momento no programa. Vamos vibrando intensamente pelo nosso companheiro Alessio, seus familiares, que ele possa fazer um ótimo retorno da viagem, do trabalho. Vamos vibrando intensamente por nós, tão necessitados que somos, e vamos deixando uma vibração aberta, em forma de rosas multicolorida, que a espiritualidade de luz possa levar onde houver maior necessidade neste momento. E vamos assim firmando o compromisso de estarmos aqui na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Boa noite a todos, que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje e por todo sempre. Muito obrigado, companheiros, boa noite e até uma próxima. Fiquem todos com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.